a minha solidariedade à família dos mais de 1.900 brasileiros que perderam suas vidas pelo coronavírus. Eu acho que é disso que nós devemos falar, William, sobre como todos nós unidos podemos reduzir, né, o dano às vidas dos brasileiros. Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo, né? O presidente ataca como um velho truque da política. Quando você tem uma notícia ruim, como a demissão do ministro Mandetta, ele quer trocar o tema da pauta. O nosso tema continua sendo a saúde, continua sendo as ações que foram conduzidas pelo ministro Mandetta e agora estão sendo construídas pelo novo ministro. Nós estamos aqui no parlamento desde o início, William, discutindo temas com toda a seriedade do mundo, com toda a equipe do governo. O que eu quero que a gente possa ter uma situação no Brasil diferente que passa os Estados Unidos hoje, que passa a Espanha, que passa a França. É por isso que nós defendemos, sim, recursos para estados e municípios. São nos municípios que estão as UTIs, são nos estados que estão as outras UTIs, que vão garantir a vida de milhões de brasileiros. Mas, infelizmente, o governo transforma muitas vezes decisões que são a favor do próprio governo federal, né, em conflitos políticos. A Câmara não entra nisso, eu não entro nisso, e eu espero que a gente continue conseguindo votar matérias da importância da matéria que nós estamos votando hoje. São mais alguns milhões de brasileiros vulneráveis que vão ter acesso à renda mínima de R$600. O presidente, agora há pouco, disse que boa parte das medidas que o senhor ajudou a aprovar na Câmara dos Deputados e às quais o senhor acabou de se referir, essas medidas afundam a economia, essas medidas compõem, junto com uma articulação política que o presidente insinua que o senhor teria feito com os governadores, compõem um conjunto que mata a galinha dos ovos de ouro. Na acepção que o presidente faz dessa expressão, ao proceder como o senhor procede, como presidente dessa Casa Legislativa, o senhor estaria ajudando a afundar a economia, portanto, tornando mais difícil o combate ao coronavírus. Como é que o senhor responde? Olha, William, nós aprovamos a renda mínima, né, que veio com uma proposta do ministro da Economia de R$200, fomos a 500. O governo disse que aceitava 600, nós fizemos juntos. A PEC, chamada PEC da Guerra, que melhora as condições e dá agilidade ao governo para enfrentar essa crise, foi aprovada sob a liderança dos líderes da Câmara, de todos os partidos, ouvindo os técnicos, ouvindo os Esteves, ouvindo o Mansueto, ouvindo o Zé Roberto Afonso, que foi o autor da lei da responsabilidade fiscal. Fizemos tudo com muita responsabilidade. A medida provisória do emprego que votaremos na próxima semana, ouvindo todos os técnicos, aceitando parte do texto, modificando. No sistema democrático, William, ninguém é dono da verdade absoluta, né? Ninguém é dono de uma tese de forma absoluta, porque isso é democracia. E na democracia, o governo encaminha as propostas, muitas vezes propostas são criadas pelo parlamento, como a emenda constitucional, e nós vamos continuar trabalhando, né? Quando a gente fala que os estados e municípios vão ter uma queda abrupta das suas receitas e precisam garantir as suas receitas nominais, é porque a gente está lembrando a você, William, que 90% dos UTIs que estão dentro dos mais de 25 mil municípios estão naqueles que têm a receita do ISS como a sua principal receita. Agora, imagina se esses municípios perdem a condição de atender a população. O que nós queremos com os projetos que nós aprovamos aqui, né, podemos acertar, podemos errar, todo mundo aqui é humano, ninguém é perfeito e ninguém é dono da verdade. Mas o que nós queremos e estamos fazendo desde o início é garantir uma estrutura para que estados e municípios, junto com o setor privado também, possam salvar vidas. Todo cuidado, né, porque é um momento muito delicado. O presidente não vai ter de mim ataques. Ele pode atacar, ele joga pedra e o parlamento vai jogar flores para o governo federal. O senhor está reiterando a sua disposição ao diálogo. É uma palavra que o senhor usou várias vezes na sua resposta agora. A respeito do diálogo, o presidente esta noite disse o seguinte, que ele sabe que diálogo o senhor, presidente da Câmara dos Deputados, quer, mas esse diálogo o senhor não vai ter. Há uma insinuação aí que o seu diálogo seria, de alguma forma, tangido por outros interesses que não os republicanos. Como que o senhor responde a isso? Eu falo, é a velha tática de trocar de assunto. O povo brasileiro está preocupado hoje. Perdemos o ministro Mandetta. Foi nomeado um novo ministro. Vamos dar a oportunidade a ele. Mas a saída do Mandetta assusta 80% da população brasileira, pelo menos. Porque numa guerra, quando você troca um general,
Como é que fica o seu exército? Fica sem rumo, fica sem caminho. Então, o general, o comandante, 4 estrelas da área de saúde, foi trocado hoje. A população está preocupada. E nós não podemos, no momento que a população está preocupada, criar mais insegurança. Presidente, conte com a Câmara de Deputados, eu dialogo com os técnicos com o maior prazer. Eu não vou, de forma nenhuma, responder ao presidente no nível que ele quer que eu responda. Eu vou responder, como eu disse, ele taca as pedras e nós mandamos as flores, porque é disso que se trata esse momento de crise, de união por um objetivo só, que é salvar vidas, empregos, renda e empresas brasileiras. Deputado, o senhor é presidente de uma das casas legislativas. Um importante projeto que o senhor ajudou a aprovar aí, que é o da ajuda exatamente ao que o senhor acabou de se referir, a ajuda emergencial aos entes da federação, os municípios e os estados, como o senhor exemplificou agora, que estão na linha de frente do combate à expansão da doença. Esse projeto chegou a outra casa legislativa, chegou ao Senado. E ali o governo está se empenhando em conseguir mudar o que foi aprovado na Câmara, por julgar que o que foi aprovado na Câmara traz enormes dificuldades para o planejamento da equipe econômica. O governo tem razão nesse tipo de atitude? Não tem, William. Eu estava, inclusive, conversando com um técnico do governo, perguntei a ele, amigo, não vou dizer o nome, né? Você já fez a conta de qual é a diferença da distribuição do dinheiro por ICMS pela renda per capita, como você hoje defendeu? Ele não sabia. Ele perguntou qual é a diferença. A diferença é uma só. Vocês prejudicam São Paulo. Vocês prejudicam um pouco o sul do Brasil e prejudicam São Paulo. Entendeu? Eu não sou de São Paulo, eu não sou paulista, mas o que o povo de São Paulo tem a ver com a briga do presidente com o governador João Dória? O que o povo do Rio Grande do Sul, que também é prejudicado com essa mudança de regra, tem a ver com a briga do governador de São Paulo ou do Rio de Janeiro com o presidente da República? Vamos deixar as brigas para o futuro. A nossa proposta, qual é a diferença em relação ao que o governo fez? É uma simples. Per capita ICMS, você tira 7, 8% dos recursos que iam para os estados do Centro-Oeste, Sul, Sudeste e transfere para os estados do Nordeste. Então, eu tenho certeza que a nossa proposta é uma boa proposta. Nós tiramos os empréstimos, que foi muito criticado, e nós chegamos à conclusão que, de fato, não era o melhor caminho. Nós não temos problema em admitir que parte da proposta inicial nossa não era boa, e nós estamos prontos. O que o governo não pode é mandar um documento dizendo que está dando uma ajuda de 77 bilhões, e quando você vai ler a proposta, sobram apenas 22 bilhões de reais para estados e municípios. Isso não vai resolver o problema para que os estados e municípios continuem atendendo a população brasileira. Agora, o Senado construiu uma proposta que é intermediária e que vai à sanção e que nós entendemos em conjunto que é um primeiro passo. Nós estamos prontos para ouvir, para dialogar, para construir as soluções. Nós não queremos conflitos, não queremos guerra, queremos paz e queremos soluções para o Brasil. A equipe econômica gostaria que os entes federativos cortassem despesas, basicamente salários do funcionalismo. É uma discussão na qual o senhor está no centro dela. O senhor foi abordado pelo Procurador-Geral da República, o senhor foi abordado pelo presidente do STF, ambos defendendo que solução para que o funcionalismo público tenha também a sua dose nesta crise que vai empobrecer o país inteiro. William, eu fui o primeiro político a falar. Nós vamos ter que, a qualquer momento, hoje, amanhã ou depois, readequar o Brasil a uma nova realidade. O setor privado está se adequando durante a crise. O setor público vai precisar também. Eu propus a redução dos salários por um período, né? Não tive apoio de ninguém, não tive apoio do governo. E o ministro Paulo Guedes foi logo em seguida numa live na XP Investimentos, dizendo que não precisava de redução de salários, apenas de congelamento. Congelamento cabe ao governo, manter o congelamento ou não, é só não mandar o projeto de lei. Mas eu discordo. Eu acho que em algum momento, todos os entes federados, todos aqueles que têm estabilidade, vão ter que dar uma contribuição. Os 3 poderes, né? O Congresso Nacional representa 5 bilhões de reais por ano das despesas de pessoal, né? O Judiciário, 25 bilhões e o Executivo, 170 bilhões. Todos vão precisar contribuir e todos vão contribuir. Porque na hora que o endividamento brasileiro começar a crescer, é claro que os poderes, independente de a gente gostar de A ou gostar de B, todos vão precisar sentar numa mesa e dizer
como é que é a parte da readequação do Estado brasileiro, algo que a gente vinha fazendo com as reformas. Aliás, lembrando aqui, William, da reforma da Previdência, que eu tive que, junto com os líderes, conduzir quase que sozinhos, porque o governo, de fato, tinha dúvidas, parte do governo, sobre a sua importância e urgência, não o ministro Paulo Guedes. E nós aprovamos uma reforma da Previdência com 369 votos. Nós estávamos começando a discussão da reforma tributária e nós temos a reforma administrativa da Câmara pronta, esperando a reforma administrativa do governo. Nesse momento, eu tenho certeza que nós vamos ter que readequar o Brasil a uma nova realidade, mais dura ainda do que aquela que nós projetávamos antes dessa crise, dessa grande crise que vive o Brasil e que vive todo mundo. Agora, nesse momento, o que eu acho que a gente tem que salvar vidas. Nossa prioridade tem que ser, número 1, vidas, número 2, vidas, número 3, vidas e empregos, renda e as empresas brasileiras.